Imagine voltar no tempo ao longo de 27 séculos, até a era do profeta Isaías. Ele não era simplesmente um homem da sua idade, ele foi um visionário cujas palavras, gravadas em textos antigos, ressoam hoje com uma relevância perturbadora. E se as profecias que ele escreveu, detalhando as mudanças sísmicas no poder global, o desmoronamento das fundações económicas, e até mesmo a batalha final entre as forças do bem e do mal, não forem relíquias empoeiradas do passado, mas sim, desenrolando-se diante dos nossos olhos. O que antes parecia um simbolismo abstrato está agora se fundindo em uma realidade nítida e inegável. O futuro, ao que parece, já foi traçado, e o que é verdadeiramente desconcertante é a constatação de que podemos estar muito mais perto desse futuro do que alguma vez imaginamos. Você está preparado para decifrar os eventos que estão no horizonte? Antes de embarcarmos em uma jornada pelos profundos mistérios contidos nas profecias de Isaías e explorarmos seus paralelos misteriosos com eventos contemporâneos, reserve um momento para se inscrever neste canal. Ao ativar as notificações, você garantirá que permanecerá na vanguarda das discussões que desafiarão e remodelarão sua compreensão do mundo. Um simples gosto neste vídeo não só sinaliza o seu apoio ao nosso trabalho, mas também ajuda outras pessoas a descobrir esta informação vital. Agora, vamos nos conectar. Compartilhe na seção de comentários de onde você está assistindo no mundo. Juntos, vamos desvendar o futuro que Isaías vislumbrou, um futuro preparado para irromper no nosso presente. O profeta Isaías viveu durante um período de imensa convulsão, por volta de 700 AC. O reino de Judá estava atolado numa corrupção profunda e numa idolatria desenfreada, e o seu povo tinha-se afastado das suas amarras espirituais. Isaías não foi apenas um observador deste declínio moral, ele recebeu visões que pintaram um quadro de um futuro ainda mais dramático e de longo alcance. O seu olhar profético atravessou o véu do seu próprio tempo, permitindo-lhe perceber cataclismos globais e o surgimento de impérios poderosos que alterariam irrevogavelmente o curso do destino humano. Durante sua vida, Isaías serviu como profeta sob o reinado de vários reis de Judá, um período repleto de ameaças externas, decorrentes principalmente da expansão implacável do Império Assírio. No entanto, as suas revelações proféticas transcenderam os desafios imediatos que o seu povo enfrentava. Eles se estenderam até o fim dos tempos, um período caracterizado pelo estabelecimento de uma nova ordem mundial e pela descida de uma escuridão profunda sobre a Terra. O livro de Isaías, especialmente o capítulo 24, pinta um quadro apocalíptico de destruição generalizada, onde as cidades desmoronam, os negócios entram em colapso e a população é dizimada. Ele previu um mundo onde a própria estrutura das estruturas sociais se desfaria, uma consequência direta do abandono dos princípios fundamentais da justiça e da moralidade. Mas as mensagens de Isaías não se centravam apenas na destruição e no desespero. Ele também previu a ascensão de um governante implacável e tirânico que governaria com mão de ferro, mergulhando a humanidade numa era de sofrimento sem precedentes. Esta figura, muitas vezes interpretada pelos estudiosos como o Anticristo, seria um líder carismático capaz de cativar as massas, oferecendo promessas enganosas de paz e ao mesmo tempo consolidando o poder absoluto. Isaías 17 profetizou uma era marcada por guerras incessantes, onde as nações se levantariam umas contra as outras, culminando numa devastação global generalizada. Para Isaías, esta não era uma mera possibilidade, mas um destino inevitável para aqueles que se afastavam do caminho da verdade. Contudo, a voz profética de Isaías não apenas ecoou a desgraça iminente, também ressoou com a promessa de redenção e restauração. As suas profecias relativas ao Messias anunciavam um futuro onde a justiça seria restabelecida e a verdadeira paz finalmente prevaleceria. Isaías 11 descreve um mundo transformado, onde o lobo habita pacificamente com o cordeiro, e as crianças podem brincar sem medo perto da cova da serpente. Esta poderosa visão de reconciliação e harmonia simboliza um tempo em que a justiça reinará suprema e os erros do passado serão retificados. Para Isaías, mesmo diante de uma catástrofe iminente, sempre permaneceria um farol de esperança para aqueles que mantivessem firmemente a sua fé em Deus. Estas antigas profecias também pronunciam a perversão de valores que caracterizariam o fim dos tempos. Em Isaías 5:20, ele adverte que chegaria um tempo em que as próprias definições do bem e do mal seriam invertidas, quando o bem seria rotulado como mal e o mal seria aclamado como bom. Ele imaginou uma sociedade onde a corrupção e a imoralidade seriam normalizadas e até celebradas, enquanto aqueles que aderissem aos princípios de Deus seriam ridicularizados e perseguidos. É impossível não traçar paralelos entre esta visão profética e o mundo que habitamos hoje. Assistimos a uma sociedade onde a ganância, a corrupção e um flagrante desrespeito pelos valores espirituais são amplamente aceitos e muitas vezes até admirados. A verdade tornou-se relativa, a justiça foi reduzida a uma questão de interesse próprio e o materialismo passou a dominar corações e mentes. Isaías, com a sua visão profética, revelou uma dura realidade: a decadência moral não se limitaria a indivíduos isolados, mas engoliria nações inteiras como uma doença que se espalha. Ele pintou um quadro vívido de governantes sucumbindo à corrupção, com suas decisões erradas arrastando seu povo para a ruína inevitável. Nos comoventes versículos de Isaías 1:21, Jerusalém,
outrora considerada um farol de santidade, é lamentada como uma prostituta, um símbolo poderoso da degradação espiritual e social que se enraizou dentro dos seus muros. Esta cidade sagrada, destinada a iluminar o caminho para outros, tornou-se, em vez disso, um reflexo da escuridão circundante. Além disso, o profeta emitiu uma advertência terrível contra o fascínio sedutor do materialismo desenfreado. Isaías 2:7 detalha como a busca incansável por riqueza e poder levaria inevitavelmente à opressão dos membros mais vulneráveis da sociedade, criando um abismo entre a humanidade e o divino. Para Isaías, a adoração do dinheiro e da posição social elevada era um veneno insidioso, capaz de corromper a própria estrutura da sociedade e abrir caminho para a sua destruição final. A corrupção moral generalizada que Isaías previu iria manifestar-se em todos os aspectos da existência humana, desde os corredores da política até à intimidade das relações interpessoais. Ele testemunhou líderes distorcendo a verdade em seu benefício, enganando deliberadamente as pessoas que deveriam servir e promulgando leis injustas destinadas exclusivamente a beneficiá-los. Na poderosa condenação de Isaías 3:15, ele denuncia aqueles que exploram os necessitados e os empobrecidos, emitindo um aviso severo de que Deus não fecharia os olhos a uma injustiça tão flagrante. A própria corrupção da verdade foi outra questão crítica abordada pelos pronunciamentos proféticos de Isaías. Isaías 59 pinta um quadro sombrio de uma sociedade onde a falsidade e o engano se tornaram o próprio fundamento da vida diária, levando ao colapso total da justiça e da imparcialidade. Na opinião de Isaías, o mundo que abandona a verdade e abraça a falsidade é um mundo condenado à destruição, à beira do colapso. As visões de Isaías oferecem um reflexo arrepiante da realidade com a qual lutamos hoje, um mundo onde as linhas entre o bem e o mal se tornaram cada vez mais confusas, onde a busca do prazer passageiro e a acumulação de poder suplantaram o anseio por uma conexão com o divino. No entanto, mesmo no meio desta paisagem desolada e perturbadora, Isaías vislumbrou um futuro onde a restauração e a renovação seriam possíveis. Isaías 2 fala de um tempo futuro em que todas as nações convergirão para o monte do Senhor, procurando aprender os caminhos da verdadeira paz e justiça. Esta importante reunião anunciaria o início de uma nova era, em que o flagelo da guerra e da violência seria substituído pela harmonia, pelo equilíbrio e por um profundo sentimento de interligação. Contudo, antes que este futuro glorioso possa acontecer, Isaías profetizou que o mundo passaria por um período de profundo julgamento. Isaías 24:21 fala de um tempo em que Deus distribuirá a justiça aos poderosos da terra, derrubando aqueles que governaram através da opressão, corrupção e práticas destrutivas. Este julgamento final será um acontecimento de proporções cósmicas, um verdadeiro ponto de viragem na história da humanidade. Mas para aqueles que permanecem firmes na sua fé, uma promessa de reavivamento e renovação aguarda. Isaías 65 oferece um vislumbre de um novo céu e uma nova terra, um reino onde a dor, a morte e o sofrimento não mais prevalecerão. Esta visão culminante de Isaías serve não apenas como um aviso, mas também como um apelo convincente à ação. Desafia-nos a examinar criticamente as nossas escolhas e a considerar como nos estamos a preparar para este futuro inevitável. Estamos realmente prontos para o retorno do Messias? Estamos vivendo nossas vidas de acordo com os princípios de justiça e fé inabalável que Isaías implorou que adotássemos? Agora que você foi exposto às profundas profecias de Isaías e testemunhou seu desenrolar diante de seus olhos, é hora de uma reflexão profunda. Estamos vivendo no fim dos tempos conforme descrito por Isaías. Como podemos aplicar a sua sabedoria intemporal às nossas próprias vidas, fazendo escolhas que se alinhem com a sua visão de retidão e justiça? Compartilhe suas perspectivas nos comentários e deixe-nos saber sua opinião sobre a relevância duradoura das profecias de Isaías. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder conteúdos que vão te ajudar a entender melhor a Bíblia e seus mistérios. Isaías não só profetizou sobre o colapso moral e a decadência das nações, mas também sobre os conflitos globais que culminariam no julgamento final. Em Isaías 17:12-14, fala de um tempo em que as nações se levantarão umas contra as outras, mergulhando o mundo em guerras e destruição. Esta visão profética é assustadoramente semelhante à que vivemos hoje, com tensões políticas a ferver sob a superfície, conflitos armados a irromper em vários cantos do globo e o medo sempre presente e crescente de uma guerra mundial devastadora. A busca incansável pelo poder e pela dominação, alimentada por uma ambição insaciável, levaria os impérios do mundo a um ciclo aparentemente interminável de violência e derramamento de sangue. Isaías percebeu este cenário devastador como uma consequência direta do afastamento da humanidade em relação a Deus, um resultado do abandono da justiça divina e da adoção de ideologias egoístas. O profeta também previu a ascensão de um governante cruel e astuto, alguém que, sob o pretexto de trazer paz e estabilidade, iria, na realidade, levar as nações a um caos e desespero mais profundos. Muitos interpretam esta figura como uma referência ao Anticristo, um governante enganador que iria enganar as massas com falsas promessas e estabelecer um regime tirânico construído sobre o terror e a opressão. Isaías 19:2 pinta um quadro nítido de uma época marcada por profundas fraturas sociais, um período de intensa desordem e destruição desenfreada onde os próprios laços de parentesco seriam cortados.
Esta poderosa profecia transcende o mero espectro das guerras entre nações, alargando o seu alcance sinistro para abranger um desmoronamento interno dentro das próprias sociedades. Pronuncia uma descida ao caos, uma paisagem aterradora onde divisões e conflitos espiralam implacavelmente fora de controle, destruindo a própria estrutura da comunidade e da identidade partilhada. Neste cenário sombrio e perturbador, numa época envolta em trevas e desespero, Isaías teve visões iluminadoras de um momento futuro de profunda redenção, um farol de esperança que atravessava a escuridão. Ele profetizou a eventual chegada do Messias, uma figura divinamente designada que viria para restaurar um sentido de equilíbrio e estabelecer um reinado caracterizado pela paz genuína, inaugurando uma era de harmonia e justiça. Isaías 11 discorre sobre o caráter desse governante justo, enfatizando que ele não fará julgamentos com base em aparências superficiais ou opiniões tendenciosas. Em vez disso, as suas decisões estarão enraizadas na justiça inabalável e na retidão profunda, qualidades que definirão a sua liderança e inspirarão confiança. Este líder sábio e compassivo corrigirá ativamente as injustiças existentes, oferecendo consolo e esperança renovada àqueles que foram oprimidos e marginalizados. Além disso, este governo transformador não irá apenas suprimir a violência, alterará fundamentalmente a própria natureza da criação. Isaías descreve vividamente um futuro onde os instrumentos de guerra serão transformados em ferramentas agrícolas, simbolizando uma mudança dramática do conflito para o cultivo, da destruição para a criação. Nesta visão utópica, os homens deixarão de ser treinados nas artes da guerra, significando uma renúncia total à violência como meio de resolução de conflitos. Esta é uma visão convincente de um futuro onde a humanidade finalmente alcançará a paz e a harmonia indescritíveis que tem procurado incansavelmente ao longo da história. O julgamento divino anunciado por Isaías, embora seja sem dúvida um momento de ajuste de contas, não deve ser percebido apenas como um ato de retribuição punitiva. Pelo contrário, representa um processo crucial de purificação, uma limpeza necessária para preparar o caminho para uma nova era. Isaías 24, 21, 22 fala de um momento importante em que os poderes arrogantes da terra serão humilhados, rebaixados das suas posições de domínio, e os ímpios, aqueles que desafiam os princípios divinos, serão finalmente destruídos. No entanto, para aqueles que abraçam o arrependimento, afastando-se das suas transgressões passadas e procurando diligentemente a justiça, será oferecida uma nova e incomparável oportunidade de redenção. Além disso, Isaías prediz um período notável de transformação espiritual, uma mudança profunda e generalizada na consciência. Isaías 32, 15, 17 descreve vividamente um futuro onde a justiça não só será restaurada, mas também florescerá, tornando-se o alicerce sobre o qual uma nova sociedade será construída. A paz, neste futuro imaginado, não será um estado passageiro ou superficial, mas sim o fruto duradouro da justiça, uma consequência natural de viver de acordo com os princípios divinos. Este período marcará o início auspicioso de uma nova era, um tempo em que a relação fraturada entre Deus e a humanidade será completamente restaurada, reparada e fortalecida. O regresso do Messias não se limitará a um mero acontecimento físico, significará também um profundo renascimento espiritual para todos aqueles que permanecem fiéis, uma revitalização da alma e um compromisso renovado com os princípios divinos. Isaías 24 profetiza um tempo em que todas as nações convergirão para Jerusalém, não para a conquista ou domínio, mas para aprender os caminhos da paz e da justiça. Esta poderosa profecia aponta para uma era futura em que a adoração verdadeira será restabelecida, livre de corrupção e hipocrisia, e todas as divisões existentes entre as pessoas, independentemente da sua origem, serão sanadas. Além desta reconciliação global, Isaías também predisse a restauração de Israel como um sinal significativo da redenção final, um testemunho da fidelidade inabalável de Deus. Isaías 60 descreve eloquentemente uma Jerusalém restaurada, não mais uma cidade em ruínas, mas um farol de luz radiante que ilumina todas as nações, uma fonte de esperança e orientação para um mundo que procura desesperadamente uma direção. Os povos do mundo reunir-se ali, atraídos por uma força irresistível, para procurar sabedoria e deleitar-se na presença de Deus, reconhecendo Jerusalém como o centro espiritual do mundo. Esta visão inspiradora representa não apenas a restauração física do povo de Israel à sua pátria ancestral, mas também a renovação espiritual da humanidade como um todo, um despertar coletivo para as verdades divinas. Contudo, antes que esta notável restauração possa ocorrer, Isaías profetizou uma batalha final e épica, um confronto decisivo entre as forças do bem e do mal, uma luta que determinará o destino final da humanidade. Isaías 63, 16 descreve vividamente o Messias como um poderoso guerreiro, uma força invencível que derrotará decisivamente os inimigos de Deus, aqueles que se opõem à vontade divina, trazendo julgamento divino justo e inabalável sobre aqueles que resistiram obstinadamente à verdade. Esta batalha final não será apenas uma guerra física travada entre nações, será também uma profunda batalha espiritual, uma luta cósmica onde as forças insidiosas do mal serão finalmente derrotadas e o seu poder quebrado para sempre. Isaías 66, 15, 16 fala de um tempo em que Deus purificará a terra pelo fogo, uma conflagração purificadora que eliminará toda impureza e corrupção, queimando a escória e deixando para trás apenas o que é puro e justo. Este evento crucial marcará um ponto de viragem definitivo,
significando o fim da era do pecado e inaugurando o início do reino eterno de Deus, um reino de paz e justiça eternas. O profeta Isaías, dotado de uma visão extraordinária, viu um novo céu e uma nova terra emergirem após este tumultuoso período de julgamento, um mundo transformado e purificado. Isaías 65, 17, 19 descreve lindamente este futuro glorioso, uma realidade onde a dor, a morte e a tristeza serão relegadas ao passado, não lançando mais sombras sobre a existência humana. Este será um mundo total e completamente restaurado, onde a presença profunda de Deus será penetrante, constante e profundamente sentida. O regresso do Messias trará a solução definitiva e duradoura para os problemas persistentes do mundo, resolvendo os conflitos e injustiças que têm atormentado a humanidade durante séculos. Isaías 9:06 fala dele eloquentemente como o príncipe da paz, cujo governo será caracterizado por justiça e compaixão sem fim, oferecendo um novo e esperançoso começo a toda a criação. No entanto, antes desta nova era de paz e prosperidade, Isaías alertou sobre uma grande tribulação iminente, um período de dificuldades e sofrimentos sem precedentes, uma época em que os homens ficariam desorientados e perdidos, à medida que os próprios alicerces sobre os quais assentava a sua sociedade desmoronariam sob os seus pés. Isaías 24 retrata uma terra desolada e devastada, uma paisagem marcada pela destruição, onde a alegria seria substituída pelo luto e a prosperidade passageira daria lugar ao profundo desespero. Este cenário sombrio de destruição generalizada e colapso social não seria o resultado de um mero acaso ou de um infortúnio aleatório, mas antes uma consequência direta da rebelião coletiva da humanidade contra Deus, uma rejeição dos princípios divinos que conduz ao caos e à ruína. No entanto, mesmo em meio aos dias mais sombrios de tribulação, Isaías enfatizou consistentemente que aqueles que depositassem sua confiança inabalável no Senhor encontrariam refúgio, um santuário contra a tempestade. Isaías 26, 3 nos assegura que Deus manterá em perfeita paz aqueles cujos espíritos estão firmemente ligados a Ele, proporcionando consolo e força em tempos de turbulência. Ao descrever este futuro, Isaías sublinhou também a importância primordial da vigilância, da consciência constante dos sinais dos tempos. Ele reconheceu que muitos escolheriam ignorar estes sinais de alerta, preferindo permanecer alegremente inconscientes e, portanto, seriam apanhados completamente despreparados quando os acontecimentos previstos se desenrolassem. Isaías 30, 10 fala de um povo que rejeita ativamente a verdade, preferindo ouvir apenas o que lhes agrada, fazendo ouvidos moucos às realidades desconfortáveis. Esta rejeição deliberada da verdade, esta preferência por ilusões reconfortantes em detrimento de realidades duras, seria um dos principais fatores que contribuiriam para o colapso moral e espiritual da humanidade, exacerbando a crise que se aproxima. É por isso que a mensagem profética de Isaías não foi simplesmente um aviso terrível de destruição iminente, mas também um apelo fervoroso ao arrependimento, um apelo para que a humanidade se afastasse do seu caminho destrutivo. Ele implorou urgentemente ao povo que regressasse a Deus, que abandonasse as suas práticas corruptas e injustas e que se esforçasse pela verdadeira justiça e retidão em todas as suas relações. Isaías 55, 6, 7 destaca poderosamente este chamado urgente: buscai ao Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto está perto. Face a este cenário previsto, permanece uma questão crítica: estamos adequadamente preparados para o que está destinado a vir? As profecias de Isaías não são apenas histórias antigas confinadas às páginas empoeiradas da história, são alertas vivos e relevantes para o nosso tempo, em ressonância com os desafios e incertezas dos dias atuais. Os sinais que Isaías predisse manifestam-se cada vez mais diante dos nossos olhos, obrigando-nos a confrontar as realidades do nosso mundo. Em última análise, cabe a cada indivíduo decidir como responder a este apelo profundo e urgente, para determinar o curso de ação que moldará o seu destino. Isaías desafia-nos a cultivar a vigilância, a procurar ativamente a verdade, a resistir ao fascínio da corrupção e a defender a causa da justiça em todas as suas formas. A sua mensagem serve como um lembrete constante de que, apesar das inevitáveis dificuldades e sofrimentos que temos pela frente, permanece uma promessa firme de restauração para aqueles que permanecem fiéis, um farol de esperança que brilha intensamente na escuridão. Agora que você possui uma compreensão mais profunda das profecias de Isaías e de sua profunda conexão com as realidades do mundo de hoje, estamos ansiosos para ouvir sua perspectiva. Você acredita que estamos vivendo atualmente no fim dos tempos, conforme predito pelos profetas? E, talvez mais importante, como podemos preparar-nos melhor para os acontecimentos que ainda estão por acontecer, tanto pessoal como coletivamente? Compartilhe seus pensamentos e insights valiosos na seção de comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdo que o ajudará a desvendar os mistérios da Bíblia e a obter uma compreensão mais profunda de suas verdades profundas. Lembre-se, embora o fim já tenha sido escrito, o mesmo aconteceu com a nossa redenção, oferecendo a promessa de esperança e um novo começo.